vamos aprender a operar números racionais, ou seja, a fazer continhas de mais, de menos, de vezes, de dividir, potência, tanto como fração ou como número decimal, que são os números racionais, tanto na forma de fração como na forma de números decimais, seja ele decimal exato ou a dízima periódica, mas nós vamos focar mais nos decimais exatos. Então, vamos lá. Letra A, 3/4 menos 1,5 mais 7/10. Eu tenho continha de mais e menos. Tem fração e tem número decimal. Não tem como eu somar fração com número decimal. Eu tenho que me decidir. Ou eu pego a fração e passo para a forma decimal, ou eu pego a forma decimal e passo para a fração. Nesse caso aqui, eu tenho duas frações e apenas uma forma decimal. Então, eu vou pegar essa única forma decimal que tem aqui e vou transformar ela para fração, porque aí fica tudo uma coisa só. Então, vamos lá. 3/4 menos. Vou pegar 1,5 e vou passar para a forma de fração. Lembrando, como que eu faço? Tampo a vírgula, ficou 15. Coloco um 1 embaixo e vou acrescentar uma casa depois da vírgula, um 0. Então, o decimal 1,5 ficou 15/10, mais 7/10. Agora sim dá para me resolver. Eu tenho continha de mais e de menos com fração. Toda vez que nós temos continha de mais e menos com fração, primeira providência é tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, então, nós vamos tirar o mínimo entre 4 e 10. 4 e 10. Desço o tracinho. Começo dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 não dá, desço o 5. 5 só divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Terminou em 1, terminou a conta. Aí eu vou multiplicar os resultados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Significa que o mínimo múltiplo comum vai ser igual a 20. E aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer continha. Qual é a continha que eu faço? Divido pelo número de baixo e o resultado eu multiplico pelo número de cima. Então, toda vez que nós temos continha de mais e continha de menos com fração, a regra é mínimo múltiplo comum. Entre 4 e 10, deu 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Vou repetir. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Menos. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 15, 30. Mais 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 7, 14. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Vamos repetir. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Menos 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 15, 30. Mais 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 7, 14. Agora é só fazer continha. 15 menos 30, não tem sinal no 15, é como se fosse sinal de mais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. Então, vai ficar 30 menos 15, 15. Dá o sinal do número maior, fica menos 15. Só que ainda tem mais 14. Isso tudo sobre 20. Não posso me esquecer. Agora, eu vou fazer menos 15 mais 14. De novo, sinal diferente. Sinal diferente diminui e dá o sinal do número maior. Então, eu vou diminuir. 15 menos 14, 1. Dá o sinal do número maior, 15 é maior, fica menos 1. Menos 1 sobre quanto? Sobre 20. Como não dá para simplificar a minha fração, meu resultado fica menos 1 20avos. Não esqueça, continha de mais e menos com fração, mínimo múltiplo comum,
divide pelo de baixo, multiplica pelo de exemplo da letra B. Menos 1,9 mais 2 mais 3,25 menos 1,45. Eu tenho continha de mais e continha de menos com número decimal apenas. Então, eu vou fazer somente as continhas com números decimais. O que nós precisamos lembrar? Que quando eu tenho continha de mais e menos com número decimal, eu sou obrigada a colocar vírgula debaixo de vírgula. Não posso me esquecer disso. O que eu vou fazer para facilitar aqui a minha vida? Eu vou separar todos os sinais de menos para um lado e todos os sinais de mais para outro lado. Então, vou pegar aqui os sinais de menos. Então, vai ficar menos 1,9 e menos 1,45. E para cá os sinais de mais. Então, vai ficar mais 2 mais 3,25. Vamos fazer continha, então. Vamos fazer aqui as duas primeiras e as duas últimas. Menos 1,9 menos 1,45. Eu separo porque somar é mais fácil que diminuir. Por isso, menos 1,9 menos 1,45. Sinal igual. Os dois sinais são iguais. Sinal igual, soma e conserva o sinal. Então, sinal igual, eu vou somar 1,9 mais 1,45. Sinal igual, soma. Então, eu estou somando 1,9 mais 1,45. Lembrando que eu sou obrigada a colocar vírgula debaixo de vírgula. Onde não tem casa, eu acrescento 0. E agora eu vou somar. 0 mais 5, 5. 9 mais 4, 13. Vai 1, desce a vírgula, 1, 2, 3. Então, meu resultado ficou 3,35. A regrinha é sinal igual, soma, nós somamos, e conserva o sinal. Sinal que eu conservo é o sinal de menos. Vou fazer minha segunda operação aqui. Mais 2 mais 3,25. Sinal também igual. Sinal igual, soma e conserva o sinal. Então, eu vou somar novamente. 2 mais 3,25. Lembrando que eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula. Mas o 2 não tem vírgula. Se o 2 não tem vírgula, é como se fosse vírgula 0. Vírgula debaixo de vírgula. Onde não tem caso, acrescento outro 0. E vou somar. 5, 2, desço a vírgula, 3 e 2, 5. Então, meu resultado ficou 5,25. A regrinha é clara. Sinal igual, soma, nós somamos, e conserva o sinal. Então, eu vou conservar o sinal de mais. E agora eu vou fazer minha última operação. Menos 3,35 mais 5,25. Vamos lá. Agora, o sinal, ele é diferente. Sinal diferente. Diminui e dá o sinal do número maior. Então, o sinal diferente diminui. Eu vou diminuir. É lógico que eu vou diminuir o maior do menor. 3,35, 5,25. Eu olho antes da vírgula. 3 e 5, 5 é maior. Então, eu vou pegar 5,25 menos 3,35. Por quê? Sinal diferente diminui. Então, nós vamos diminuir. Vírgula debaixo de vírgula. 5 menos 5, 0. 2 não dá para tirar 3, vou ter que pegar emprestado. 5 fica 4, 2 fica 12. 12 menos 3, 9, desce a vírgula. 4 menos 3, 1. 1,90. Só que 0 depois da vírgula não vale nada. Tanto faz você escrever ou você não escrever. É a mesma coisa. Por quê? 2 é a mesma coisa de 2,0. 1,90 é a mesma coisa de 1,9. Então, vou colocar meu resultado. 1,9. Mas se você quiser colocar 1,90, sem problema. Então, a regra é, sinal diferente, diminui. Nós diminuímos. E dá o sinal do número maior. Qual que é maior? 3 ou 5? 5 é maior, então eu vou dar o sinal dele, que é o sinal de mais. Significa que o meu resultado vai ser igual a mais 1,9. Quer dizer,
1,9 positivo. Vamos para o exemplo da letra C. Agora nós temos continha de vezes, só que com fração. Toda vez que nós temos, aqui no exemplo da letra C, nós temos menos 5 nonos vezes mais 3 sétimos. Toda vez que nós tivermos continha de vezes com fração, a regra é multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vamos lá. Lembrando do jogo de sinal, menos vezes mais, menos. 5 vezes 3, 15. Sobre 9 vezes 7, 63. Agora eu vou ver se a minha fração dá para simplificar. Menos 15, 63 avos. O 15 divide por 3. O 63 também divide por 3. Então, significa que a minha fração dá para simplificar por 3. Menos 15 dividido por 3, 5. 63 dividido por 3, 21. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser igual a menos 5, 21 avos. A letra D, nós temos 2 nonos dividido por menos 4 terços. Aqui na letra C, nós tínhamos a multiplicação de fração. Bastava multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Depois, se der, simplifica. Agora, na divisão de fração, antes de resolver, eu preciso seguir uma regrinha. Qual é a regrinha? Copio a primeira fração, então, mais 2 nonos, vezes o inverso da segunda fração. O inverso de 4 terços vai ficar menos 3 quartos. Basta inverter os números. Então, toda vez que vocês tiverem divisão de fração, copie a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Aí é só fazer a multiplicação de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mais vezes menos, menos 2 vezes 3, 6. Sobre 9 vezes 4, 36. O 6 e o 36, todos dois, dá para dividir por 6. Então, fica menos 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6, 6. Meu resultado fica menos 1/6. Fração, divisão. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Depois, basta multiplicar. De cima com de cima, de baixo com de baixo. E se der, simplifica. O exemplo da letra E. Menos 9,25 dividido por menos 3,7. Primeira coisa, nós temos aqui uma divisão de decimais. Para dividir decimais, primeira coisa que nós vamos fazer é o jogo de sinal. Menos dividido por menos é a mesma coisa de menos vezes menos, que vai dar mais. E aí eu vou montar a minha continha de dividir. 9,25 dividido por 3,7. Só que na hora de dividir decimais, primeira coisa que eu vou fazer é igualar as casas decimais. É como se fosse 2 irmãos. O que um tem, o outro também tem que ter. 9,25 dividido por 3,7. Esse tem vírgula, esse também tem vírgula. Esse tem 2 casas. Esse só tem uma casa. 2, esse tem 1. Então, esse também vai ter que ter mais uma. Vírgula 2 casas, vírgula 2 casas. Tudo igual, eu posso cortar a minha vírgula. Ficou 925 dividido por 370. Então, vamos ter que pegar o número todo. Vamos lá fazer continha. 370 vezes 2, 0, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Tá longe. 370 vezes 3, 0, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11. 1.100, passa. Então, vai ter que ser 370 vezes 2, que vai dar 740. E sobra 5. 2 não dá para tirar 4. 9 fica 8, 2 fica 12. Menos 4, 8. 8 menos 7, 1. Como não tem número para descer, eu acrescento o 0 e a vírgula. Ficou 1.850 dividido por 370. Tá longe ainda. Vou chutar aqui 370 vezes 5.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. 5 deu certinho. Então, vai ser 5. 370 vezes 5, 1.850. E sobra resto 0. Sobrou o resto 0, significa que acabou a conta. Então, o resultado do meu decimal vai ser mais 2,5. Vamos agora para o exemplo da letra F. Menos 4 vezes mais 2,3. De novo, nós temos decimais. Só que agora a continha é de vezes. Então, vamos lá. Continha de vezes com número decimal. Primeiro eu faço o jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. E para multiplicar, eu multiplico como se não existisse a vírgula. Então, não esqueçam. Continha de vezes com decimais, eu multiplico como se não existisse a vírgula. Então, vai ficar 4 vezes 2,3. Como se não existisse, fica 4 vezes 23. Ou 23 vezes 4. Como se não existisse a vírgula. Faço de conta que ela não está aqui, como se não existisse. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Agora sim eu coloco a minha vírgula. 2,3. Como que eu faço para colocar meu resultado? Basta contar as casas decimais. Esse número aqui tem apenas um número depois da vírgula. Esse aqui não tem nenhum. Então, eu vou contar um número. Lápis no final, 1. E puxo a vírgula. Meu resultado fica menos 9,2. Continha de vezes com decimais, multiplica como se não existisse a vírgula e depois conta as casas decimais. O exemplo da letra G. Menos 10 quinzeavos elevado a menos 1. Nós temos aqui potência. Mas para você resolver uma potência, a primeira coisa que você vai perceber é seu expoente. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Nesse caso aqui, o nosso expoente, ele é negativo. Toda vez que você tiver expoente negativo, primeira coisa que você vai fazer é inverter a sua base para você tirar esse sinal de negativo do expoente. Então, eu vou inverter a minha base. Menos 10 sobre 15 vai virar menos 15 sobre 10. E aí eu tiro esse negativo. Menos 1 vira apenas 1. Agora sim eu posso resolver a minha potência. Menos 15 décimos elevado a 1. Nós já aprendemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 15 décimos elevado a 1 vai ser igual a menos 15 décimos. Menos 15 décimos é uma fração que dá para simplificar. O 15 divide por 5 e o 10 também divide por 5. Menos 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, o meu resultado fica menos 3 meios. A letra H nós temos menos 0,005 elevado ao quadrado. Agora eu tenho um número decimal com potência. Não esqueça, primeira coisa que você olha é seu expoente. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Se ele for negativo, inverte a base para ele ficar positivo. Agora, se ele já for positivo, como é aqui, basta resolver. Como que a gente resolve? Nós seguimos a regrinha. Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, acompanha o sinal da base. No nosso caso aqui, nosso expoente é 2. 2 é par. Expoente par, resultado sempre positivo. Então, não interessa o sinal que está aqui. O meu resultado vai ficar positivo. E agora é só fazer continha. 0,005 elevado ao quadrado é o 0,005 que se repete duas vezes. Então, é 0,005 vezes 0,005. Como que eu multiplico o decimal? Eu multiplico como se não existisse a vírgula. 5 vezes 5, que dá 25. E agora eu conto as casas decimais. 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Que vai dar 6 casas. Não tem 6 casas para cá, eu acrescento 0.
Então, eu acrescento 0. Lápis no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E puxo a minha vírgula. Então, o meu resultado ficou 0,1, 2, 3, 4 zeros, 25. Lembrando que para resolver potência, primeiro eu olho o meu expoente. Negativo, inverto a base para ele ficar positivo. Ficou positivo, basta olhar o expoente. Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, conserva o sinal. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.